a estrutura e a natureza do eu. Estamos diante de algo importante de ser considerado aqui. Quando você era criança e ia para o colégio, lá eles deram para você explicações sobre a gramática da língua. E depois você fez uma prova sobre isso. Eles davam lá na prova, por exemplo, uma frase: João está feliz. Aí vinha, era uma questão da prova. Você estava aprendendo o idioma. João está feliz. A pergunta na prova é: quem é o sujeito? Quem é o verbo? E aí você tinha que saber separar sujeito e verbo, predicado, substantivo, adjetivo. Isso a gente aprende na escola. Mas você nunca se deparou com uma questão do tipo, estudando sua língua lá, português, inglês ou qualquer outro idioma? Você nunca se deparou com a questão: João está deprimido. Quem o deprimiu? Maria está angustiada. O que lhe angustiou? Então, nós temos aqui um assunto bastante interessante para você. A primeira pergunta: João está feliz. Quem é o sujeito? Qual é o verbo? Que tipo de verbo temos aqui? Isso diz respeito a uma busca em você de uma informação de memória, de um conhecimento que se faz necessário, que é importante. Eu chamo isso de memória simples, memória funcional, memória não emocional, memória prática, memória objetiva, lembrança simples. Já a segunda pergunta: quem o deprimiu? Quem a deixou angustiada? Esse tipo de informação, isso diz respeito a o que eu chamo de memória complexa. Eu chamaria também de memória psicológica. Então, nós temos dois tipos de memória. Nós funcionamos com dois tipos de memória. Nós temos uma memória, uma lembrança simples, prática, objetiva, e temos também uma memória que não é prática, não é simples e não é objetiva. É subjetiva e complexa. É a memória psicológica. Esse eu em você, esse eu em nós, ele é constituído da memória psicológica, da memória complexa. Quando você chama alguém pelo nome, você está fazendo uso da memória simples. Carlos, por favor. Maria, como você está? Essa é a memória simples. Você está fazendo o uso de uma memória para saber o nome daquela pessoa. Agora, nós temos um outro tipo de memória, que é essa memória complexa, subjetiva, psicológica. Quando me encontro com o Carlos, internamente surge algo, não gosto dele. Lá vem ele de novo. Que pessoa chata. Olhar para ele, sinto raiva, sinto medo, não gosto dele. Ou gosto muito dele. Que bom que ele chegou.
tinha uma tristeza aqui e ela não está mais. Por que ele chegou? Isso é a memória psicológica, é a memória complexa, é a memória subjetiva, é a memória do eu. Percebe a diferença? Então, nós temos a memória subjetiva e temos a memória objetiva. A memória subjetiva é uma, a memória objetiva é outra. A memória simples é uma, a memória psicológica é outra, que é a memória complexa. O nosso eu, ele é constituído de memória. Nós precisamos da memória. Quanto mais eficiente é a memória, maior é a habilidade, maior é a capacidade, maior é a funcionalidade. Então, isso é algo que se faz necessário. Mas ontem você me magoou. Você disse palavras difíceis para eu ouvir. Você me aborreceu. Você me entristeceu. E ontem, e eu me encontro com você hoje, e isso está aqui. Ao olhar para você, estou também aborrecido. Estou triste porque você me entristeceu. Não gosto mais de você. Você não é uma boa pessoa. Ontem eu te amava. Hoje não te amo mais. Isso é o que nós chamamos de amor. Está dentro dessa memória complexa, dessa memória subjetiva, dessas razões psicológicas do eu. Compreendem? Então, o que nós carregamos conosco? Um padrão, um modelo, uma constituição de natureza psicológica. Essa é a presença do eu que nos separa da simplicidade, da naturalidade, da funcionalidade, do que há de mais prático. Então, a vida, ela não pede esta memória subjetiva, essa memória complexa. Mas nós estamos vivendo com isso. Todos os problemas que você tem estão assentados nessa memória complexa, nessa subjetividade, nesse modo particular do eu, de se relacionar. Você tem uma memória, sim, para se relacionar com o outro, com os objetos, com a vida, com as situações que surgem e com você mesma, com você mesmo. O que é essa memória? Uma autoprojeção, uma autoavaliação, uma memória que se assenta numa constituição falsa, numa base equivocada. A base é a existência de uma entidade separada. Esse mim, essa pessoa, uma crença, um conjunto de imagens. Então, ao longo dos anos, tudo que fazemos vem sendo registrado. Aqueles que me amam são aqueles sobre quem projeto esta memória subjetiva, complexa, egocêntrica, algo muito particular. Então, todo conceito que temos, todo preconceito que temos, toda avaliação que fazemos, todo julgamento, toda comparação, toda aceitação, toda rejeição, todo ódio, todo o amor que tenho, está nisso. Tudo bem? Podemos descobrir como viver a vida, registrando o que se faz necessário e deixando solto o que não se faz necessário,
Nossas experiências são experiências contadas, porque são memórias registradas. A memória funcional, simples, objetiva, delas nós precisamos. Não há dúvida disso. Falar é uma habilidade de memória, escrever, trabalhar, dirigir um carro, se ocupar em alguma atividade, você aprendeu isso, memorizou isso, está nas próprias células cerebrais isso. Como isso acontece? Está na memória motora do corpo, na memória intelectual do cérebro. Ok? Mas que lugar tem a memória subjetiva? Essa memória complexa. Essa complexidade psicológica de ser alguém dentro da experiência da vida. Que lugar isso tem? Olhe para o mundo. O ser humano vive assim. Nós estamos vivendo assim há milênios. E nós estamos dando continuidade a isso. Se você me agrada, eu sou teu amigo. Se me desagrada, eu sou o teu inimigo. Ou sou indiferente a você. Eu amo os que me amam. Odeio os que me odeiam. Eu. Quem? Um conjunto de memórias. Uma complexidade de memória. É esse mim? É esse eu? Na relação com a esposa, na relação com os filhos, na relação com o chefe, na relação com os amigos de trabalho, na relação com pessoas, na relação com esse mim. É bem curioso esse mim que sou. Eu sou dois porque eu preciso estar bem comigo mesmo. Percebem? Percebem a dualidade? Eu tenho que estar bem comigo mesmo. Eu tenho que ter uma autoestima, uma avaliação de mim mesmo. Ninguém pode avaliar isso, só eu. Se alguém tocar nessa avaliação, eu fico triste, magoado, ferido ou com raiva. O que é isso? O que é essa imagem? Do que ela é feita? Desses registros. Então estamos registrando o tempo todo. Eu me encontro com alguém, leva 4 segundos para criar uma imagem. Não, leva 3 segundos. Não, eu só preciso de 2 segundos para saber se a pessoa é uma pessoa boa ou uma pessoa má. Se devo gostar dela ou se não devo gostar dela. Se o cabelo me agrada, já gosto. Basta o nariz que ela tem para eu dizer, não, não é. Eu não percebo o que estou fazendo. Isso é muito sutil. Isso não passa a nível de uma percepção muito clara. Aliás, não há clareza psicológica. Nunca há clareza psicológica. Nesse sentido do eu. Nessa subjetividade de ser alguém. Então eu olho para você. Se você tem brincos, eu gosto. Se não tem brincos, internamente algo diz, não deve ser uma boa pessoa. Isso leva 2 segundos. Todas as vezes que te encontro, fico tentando negociar com essa imagem. Deixa eu ver se ela vai me dar o que quero, o que preciso, para gostar dela, para amar ela. Então o nosso amor é assim. E as nossas aversões são assim. Nossas relações são assim. Vocês percebem? Então os anos se passam e toda a nossa relação com o mundo à nossa volta, toda a nossa relação com nós próprios,
está dentro desses registros, dessa memória complexa, dessa memória subjetiva, desta desordem, porque isso cria desordem. Isso nos coloca num estado conflituoso, num estado profundamente neurótico, porque estamos a cada momento sendo alguém e achamos que estamos sempre sendo a mesma pessoa e lidando com as mesmas pessoas. E, na verdade, estamos lidando com um conjunto de imagens, de memórias. Não tem nada lá fora. Está tudo aqui dentro. Então, o sofrimento está aqui dentro. O amor está aqui dentro. O ódio está aqui dentro. As pessoas estão aqui dentro. Os inimigos estão aqui dentro. Os amigos também. Dentro de onde? Dessa complexidade do eu. Então eu não estou em contato com a vida, com o outro. Eu não sei quem ele é. Eu não sei quem sou. Eu sou isso. Tudo bem? Percebem isso? Compreendem agora por que não há paz, por que não há liberdade, por que não há felicidade, por que não há inteligência em nossas relações, em nossas vidas? Percebem a mediocridade disso tudo? Então não importa quem você acredita ser, o que você acredita ter realizado. Não importa como as pessoas te consideram, como o mundo te vê, como você se vê, tudo bem? Qual é a verdade disso tudo? Só tem uma verdade nisso tudo. Não há verdade em nada disso. O seu mundo é uma ilusão. Você sabe fazer uma equação de segundo grau. Você sabe separar o verbo do sujeito de uma frase. Isso não é sinal de inteligência. É apenas sinal de habilidade técnica, de funcionalidade, de habilidade de lidar com a memória simples. A memória tecnológica é a memória simples. Mas isso não é sinal de inteligência. Embora você tenha um título de doutor. Mas isso só prova uma excelente memória e uma capacidade extraordinária de, ao prestar exames, impressionar os avaliadores. Percebem isso? Tudo bem? Então nós passamos a nossa vida estudando, estudando, estudando e estudando e adquirindo memória. Para que tanta memória? Para que tanto conhecimento? Para que tanta habilidade de lidar tecnicamente com os aspectos objetivos da vida? Porque a vida não é só esse aspecto. Percebem? Saber dirigir um carro, pilotar um avião, construir uma máquina que vai para o espaço. E tudo isso, de fato, é importante. Mas isso não é o todo da vida. O todo da vida é a vida. Uma vida sem conflito, sem contradição, sem sofrimento. Na verdade, a essência disso tudo, a base da vida, está nas relações. Essa relação com a natureza, com as coisas, com as pessoas, com o próprio corpo, com essa própria mecânica cerebral, com esse próprio organismo biológico. Temos interesse nisso ou não? Tem relevância para você ou não? O que é a vida? O que é esse viver?
Se isso não acontece, se isso não ocorre, se essa percepção de realidade não surge, você vai chegar aos 40 anos, aos 80 anos. O corpo envelheceu, mas a vida não aconteceu ainda. Essa totalidade da vida não aconteceu. A beleza, a bem-aventurança, a verdade, Deus, como você queira chamar isso, ainda não se mostrou para você. Então você não sabe o que é a vida. Você é habilidoso, você sabe coisas que outros não sabem, mas continua medroso como eles também, ansioso como eles também, angustiado como eles também, deprimidos como eles também. Não lhe ensinaram na escola quem é de verdade o sujeito. Percebem? Então você consegue encontrar na frase o sujeito, mas não consegue encontrar dentro de si o sujeito. Então dá para ganhar dinheiro, dá para ter uma casa bonita, dirigir um carro bonito, impressionar uma menina bonita e casar com ela, mas é só isso. Tudo que você descobriu na vida foi só esse aspecto muito particular, muito fragmentado da existência, que é ganhar a vida. Vocês têm interesse nisso? Em descobrir o todo da vida? Ver a ilusão do sujeito na frase. Percebem? Então, aqui, quando você vem, você está numa outra escola. Eu digo, quem é o sujeito? Não, eu não pergunto quem é o sujeito. Eu pergunto, onde está a ilusão do sujeito? Na frase. É a constatação da ilusão do sujeito. Na frase. João é rico. João é feliz. João é o amor da minha vida. Onde está a ilusão do sujeito? João se sente amado. Onde está a ilusão do sujeito? Como posso ser feliz? Onde está a ilusão do sujeito? Como posso encontrar a verdade? Onde está a ilusão do sujeito? Percebem? Porque a resposta para isso está na compreensão do que é se aproximar da experiência, se aproximar da vida, sem esse fundo do eu, sem esse registro de memória, que está sempre sendo magoado, ofendido, ferido, se sentindo amado ou desconsiderado, rejeitado. Tomar ciência desse eu, perceber a ilusão que ele representa. Essa é a compreensão e a resposta precisa. A visão da ilusão do eu é o fim do eu. Então, o que estamos trabalhando aqui juntos, nesta aproximação da verdade do autoconhecimento, da verdade da real meditação, nessa investigação do que de fato representa o despertar da consciência, que representa satsang, esse encontro com a verdade. Isso é satsang. Então, o que estamos fazendo aqui, vendo a não necessidade dessa continuidade, dessa qualidade de memória complexa. Como constatar a beleza da morte dessa ilusão, que é a ilusão do eu na frase. Encontre a ilusão do sujeito nesta sua particular frase de existência. Ok? Vamos ficar por aqui. Eu aprecio muito chamar isso de estado natural. Seu estado natural.
Os sábios têm compartilhado isso. Os sábios são aqueles que estão despertos em seu ser,